A escola não te ensinou a verdade sobre as classes gramaticais. Olá! Bem-vindos ao Holomorph. Hoje nós teremos um Holomorph que vai te fazer lembrar da escola. Você lembra que você aprendeu na escola as classes gramaticais, os substantivos, verbos, adjetivos, etc? Hoje você vai aprender melhor sobre o que são essas coisas no Holomorph com mais classe. Vamos ver hoje sobre as classes gramaticais. Então vamos lembrar de como era feita a classificação na escola. Era usado um critério semântico, ou seja, baseado no significado. Então a gente pegava qual era o significado da palavra e com base nele a gente deduzia qual seria a classe dele, né? Então você aprendeu lá na escolinha que os nomes, ou substantivos, eu uso mais nome, mas quando eu falo nome eu quero dizer substantivo. Então no critério semântico que você aprendeu na escola, um substantivo é uma pessoa, um objeto, um lugar, coisas no geral, certo? Ótimo. Você aprendeu que os verbos são estados, ações, tudo ok, tranquilamente por enquanto. Fazer, comer, estar. E você aprendeu também que os adjetivos se referem à qualidade, coisas que caracterizam as coisas. Mas vamos ver esse seguinte exemplo. Branqueamento. A palavra branqueamento representa uma ação, como o branqueamento dos dentes. Mas se é uma ação, deveria ser um verbo. Mas essa palavra todos sabemos que é um nome, um substantivo. E a palavra honestidade? Honestidade é uma qualidade, todos sabem que honestidade é uma qualidade, então ela seria um adjetivo? Não, você sabe que honestidade não é um adjetivo, é um nome também, um substantivo. E esse método, como vocês podem ver, não é muito eficiente. E um teste muito bom para provar que esse método não é eficiente é o fato de que você consegue dizer a classe gramatical de todas as palavras dessa frase. O Blagiveris zarapiou muito lodamente a sua táfia. Ou em inglês, the Fup Blob zarapted her taffy very loudly. Então você consegue entender mais ou menos essa frase. Você não sabe o que as palavras significam, mas você sabe o que elas estão fazendo. Você sabe que zarapiou é um verbo, que blage é um nome. Então nós podemos usar também, para distinguir as classes, um critério morfológico. Então vejamos, os verbos, eles flexionam, como vocês já devem saber, em número, pessoa, tempo, modo, aspecto, essas coisas. Então, por exemplo, a casa é de quem casa, temos duas vezes a forma casa. Então, para saber se essas duas casas são do mesmo tipo, nós flexionamos para o mesmo tempo verbal. Então, por exemplo, se eu transformar casa em casou, a casou é de quem casou? Não faz sentido, esse primeiro casou não faz sentido, deveria ser a casa é de quem casou. Logo, eles pertencem a classes diferentes. E você pode substituir isso por outros verbos que vão funcionar da mesma forma. Então, as palavras que flexionam nessas coisas todas são verbos, segundo o critério morfológico. Os nomes no português flexionam em gênero, número e até grau, como aumentativo e diminutivo. Então eu posso testar nessa mesma frase de antes, que a casa é de quem casa, eu posso mudar em grau, vamos pôr no diminutivo. A casinha é de quem casinha. A casinha, ok, certo. A casa no diminutivo, isso é um nome, é de quem casinha. Casinha não funciona. Então os nomes eles flexionam em gênero, número e grau. E outras línguas declinam para caso também, mas enfim. Lembrando que um nome, um substantivo comum, eles não representam uma coisa. Por exemplo, a palavra cadeira. Quando você fala a palavra cadeira, você não está falando de uma cadeira específica. Você está falando o conjunto de todas as coisas que tem, o conjunto de traços e características que uma cadeira tem. Então os nomes, as palavras, elas representam classes de coisas. Se eu quiser falar de uma cadeira específica, eu uso os determinantes e modificadores para especificar a cadeira. Mas os nomes das coisas são nome das classes de coisas. Então quando eu falo porta, eu não estou falando de uma porta, estou falando do conjunto de todas as entidades que são portas, que nós identificamos como portas. Certo? Vamos em frente. E é claro que os nomes próprios são mais específicos. Se eu falo o João, normalmente eu estou falando de um João específico, que dá para discernir pelo contexto e enfim. Daí nós temos os adjetivos, que também podem mudar em gênero, número, e eles têm mais graus. Tem aumentativo e diminutivo, mas também tem o superlativo, comparativo.
Mas alguns, por exemplo, não variam em grau. Por exemplo, organizacional. O cargo mais organizacional não funciona. O homem mais presidencial. São adjetivos que não funcionam nesse grau. E nós temos os advérbios, que no português não tem gênero e nem número, mas alguns variam em grau, como o albatroz voa altíssimo. Mas aí vocês percebem que essa classificação ainda não é 100%, principalmente pelo fato de que falta especificidade, falta saber mais coisas sobre, por exemplo, as palavras funcionais. Então, para diferenciar melhor, nós usamos um critério que é o critério sintático. Esse é o critério mais definitivo na hora de dizer as classes gramaticais. O critério sintático divide as palavras de acordo com a posição em que elas podem ocorrer. Então agora, antes de começar, nós vamos dividir as classes em duas grandes classes de classes, que são as classes lexicais, que representam as coisas do mundo real, planta, bonito, feio, as coisas extralinguísticas dentro da língua, e essas classes geralmente são classes abertas, o que significa que é muito fácil criar novas palavras a partir dela, alguém cria uma nova coisa, tem uma nova palavra, e é muito fácil criar neologismos, etc. E as classes funcionais ou gramaticais, que elas cuidam da estrutura da língua, que elas não têm um significado extralinguístico, elas são classes puramente linguísticas e elas normalmente são fechadas, então é muito difícil inventar novas palavras para essas classes, muito difícil mesmo. Vocês vão ver o que eu quero dizer mais pra frente. Então vai, classes lexicais. Então vamos ver os nomes, os substantivos, né? Eles podem ser antecedidos por um determinante, isso é, um artigo, um pronome demonstrativo, que eu já falei a origem, tem aqui. Ou um possessivo, como meu, seu, ou seja, sempre antes de um determinante. Então você sabe claramente a única coisa que pode aparecer aqui. Pode ser filho, o filho se machucou. Corredor, o corredor se machucou. O humano se machucou. Mas se eu tentar com algo de outra classe, não funciona. O correr se machucou. Ou o humanamente se machucou. Não funciona. Apenas nomes podem aparecer nessa posição depois de determinantes. Os adjetivos podem ocorrer depois de verbos copulativos ou predicativos. Nas escolas nós aprendemos o nome verbo de ligação, ser, estar, esse tipo de verbo, ou ele pode estar junto a um substantivo. Pode vir com a palavra muito inclusa ou não. Então, a Maria é muito louca funciona, uma moça muito louca funciona. Mas a Maria é muito loucura? Não faz sentido, porque loucura é um nome. Ou a Maria é muito enlouquecer? Também não funciona, porque enlouquecer é um verbo. Então, nessa posição, apenas adjetivos podem ocorrer. E dos verbos dá pra dizer 10 mil coisas, porque eles fazem muitas coisas. Eles selecionam argumentos, etc. E eles merecem um vídeo só pra eles. Mas aqui, um teste fácil é que eles podem ser usados com verbos auxiliares, como esse verbo ir aqui. Por exemplo, a Maria vai, sangue de inocentes. A Maria vai beber sangue de inocentes. Vai sugar sangue de inocentes. Vai derramar sangue de inocentes. Então, apenas verbos podem ocorrer aqui. E note que os verbos auxiliares, por exemplo, são só funcionais, gramaticais. Eles não são lexicais, eles não têm o significado de verdade lexical. Então eles são tecnicamente uma classe funcional. Os verbos auxiliares só, no caso. Agora os advérbios. Agora começa a diversão. Porque eles são tipicamente invariáveis, mas eles são caóticos. E eles podem ocorrer em muitos lugares. E na verdade eles são uma classe tão heterogênea que eles são meio que o lixão das classes. Tudo que é diferente vai pra lá. Então eles podem aparecer em muitos lugares, fazer muitas coisas, mas eles não podem modificar um nome como um adjetivo faz. Uma mulher assustadoramente não funciona. E eles não podem ocorrer depois de verbos copulativos. Ela é assustadoramente não faz sentido. Então, se você reparar, ele aparece em todos os lugares que os adjetivos não aparecem e fazem quase a mesma coisa. Então eles estão em uma distribuição complementar, esses dois. Vocês devem lembrar em fonologia o que é isso. Então muitos sugerem fundir a classe dos adjetivos e dos advérbios em uma classe só, sendo esses dois classes diferentes da mesma coisa. E uma curiosidade muito interessante é que, por exemplo, na frase estou bem, bem é um adjetivo. Nós somos ensinados na escola de que bem é sempre advérbio, etc. Mas veja a distribuição que nós falamos lá atrás. Legal, né? E veja como é importante isso. Daí você pergunta, mas bem nem flexiona em gênero. Então isso é um ponto importante. Pensa na palavra diferente.
Ela não muda o gênero. O homem é diferente, a mulher é diferente. Bom, segura isso e vamos em frente. Mas enfim, existem vários tipos de advérbio. Tem os advérbios de tempo, lugar, interrogativos e por aí vai. Vamos ver agora as classes que eu disse que são gramaticais, funcionais, que são as que fazem a frase ter sentido e que são normalmente fechadas. Então elas têm um grupo bem definidinho de membros e raramente são adicionados novos. Bom, a primeira classe fechada que a gente vai ver são as adposições. E no português nós temos só preposições, porque elas vêm antes de coisas. Em outras línguas existem posposições, circunposições, por aí vai. Algumas até são mais lexicais que outras, mas elas são geralmente funcionais, puramente gramaticais. E elas sempre ocorrem antes de sintagmas nominais. Eu explico o que é isso mais para frente. E elas ocorrem depois de nomes, por exemplo, a faca do João. Em adjetivos, leal ao seu mestre. Advérbios, depois do jantar. Verbos, falou com a Maria. Depois nós temos os determinantes, que variam em gênero e número, e eles concordam com o nome que eles modificam, sempre. Eles vêm logo antes do nome. Então nós temos, por exemplo, os artigos definidos, a, o, os indefinidos, uma, os demonstrativos, este, esta, possessivo, meu, teu, interrogativos, que, quantos, os pronomes, que flexionam para pessoa, gênero, número e, no português, até caso, como nominativo, acusativo, dativo. E uma coisa, eles não substituem nomes, eles substituem sintagmas nominais inteiros. Se fosse só o substantivo, não faria sentido. Olha só isso. O meu carro preto é um robô. Vamos substituir por ele. O meu ele preto é um robô? O ele preto? O meu ele... Não, tudo isso tem que ser substituído por ele. Ele é um robô. Isso tudo é um sintagma nominal. Mas para isso, eles basicamente se comportam como nomes. Então nós temos os quantificadores. E os quantificadores são palavras como muito, pouco, todo, e elas são bem semânticas. Elas podem modificar adjetivos, como muito letal, advérbios, como muito lentamente, verbos, ele foge muito. Mas aí você me pergunta, isso não é um adjetivo, um advérbio? E bom, isso é uma longa história que eu posso contar no outro vídeo se vocês quiserem. Então quantificadores. Ah, e os numerais estão aí junto, 1, 2, dobro, triplo, e eles são polêmicos. Eu não vou falar muito deles agora, mas numerais, Depois nós temos as conjunções, que são invariáveis, e elas ligam sintagmas e orações, e elas são bem complexas para explicar num só vídeo. Então pega esses exemplos aqui, por exemplo. O Pedro é louco, mas a Maria é mais. Mas é uma conjunção. O Pedro disse que ia fugir da cidade, que é uma conjunção. E nós temos também as negações, por exemplo, o não, que muitas vezes é classificado como advérbio, mas é que ele é muito único, ele é muito diferente, ele tem um comportamento bem diferente, então vou deixar quieto esse também. Então nós temos as interjeições, que são palavras que são só ênfases, assim, tipo, e elas podem representar o enunciado inteiro, mas elas também podem ser parte, por exemplo, foi o Pedro que matou o filho da Maria, ou, a Maria quer vingança, esse tipo de expressão. Bom, então eu acho que é isso. Esse foi o básico sobre as classes das palavras por hoje. E se você gostou desse vídeo, de saber realmente como são as classes das palavras, curte esse vídeo, compartilha nas redes sociais, segue o Alomorph também nas redes sociais, desculpa, foi um derrame. Se inscreve aí embaixo se você não for inscrito no canal, comenta aí embaixo qualquer coisa e ative esse sininho aí pra você receber E assina esse sininho. E ative esse sininho para você receber notificação de quando for sair vídeo novo. E como sempre, salve!